Então, para que tornar uma criança precoce a utilização de cosméticos? Criança não deve utilizar cosméticos, somente aqueles cosméticos essenciais para limpeza diária, como sabonete, como shampoo, né? Nem condicionador muito, né? Só mais um shampoozinho, aquele shampoozinho neutro, ou shampoozinho infantil mesmo, que é preparado adequadamente para criança. E evitar que crianças usem cosméticos em demasia, para evitar com que elas tenham sensibilização. Agora, botar blush, botar batom, botar pintura na criança, tudo isso a gente não recomenda, tá bom? O que é alergia à progesterona? É um tipo de reação. A maioria das vezes da alergia à progesterona é quando a progesterona se liga. O mais comum é com estrogênio, não com progesterona, tá? Mas a maioria das vezes, quando a progesterona, o paciente tem alergia à progesterona, dermatite progestogênica, por exemplo, que acontece muito, é uma reação direta do hormônio, causando um processo inflamatório, que não é necessariamente uma alergia, né, mas é uma ação pró-inflamatória causada pelo hormônio, mas pode haver também, quando a gente fala de alergia, por assim dizer, a ligação da progesterona com proteínas carreadoras do corpo, levando então à formação de complexos imunes, e esses complexos imunes então induzindo a produção de anticorpos da classe IgE ou outros tipos de anticorpos também pelo sistema de linfócitos B, tá bom? Pelos plasmócitos que são transformados, né, vindos dos linfócitos B. Como diferenciar sintomas de alergia de sintomas de resfriado? Às vezes é muito difícil você diferenciar esses sintomas, por quê? Porque a maioria dos pacientes alérgicos são pacientes doentes, que têm doenças respiratórias. Então, um paciente que tem uma alergia, ele tem uma inflamação da mucosa respiratória. Essa inflamação da mucosa respiratória faz com que ele produza as chamadas proteínas de junção, proteínas de adesão, perdão. E essas proteínas de adesão, elas facilitam a penetração de vírus, principalmente, e algumas bactérias. Então, um paciente que tem alergia é um paciente que está mais resfriado, porque ele acaba absorvendo mais vírus e acaba pegando mais infecções virais, principalmente as infecções respiratórias, devido a essas proteínas de adesão. Lembrando que outra coisa também que leva um paciente a pegar mais infecção quando ele é alérgico é quando você tem um desbalanço imunológico do corpo. Você tem uma produção maior dos chamados linfócitos TH2 e menor do linfócito TH1. Então, o linfócito TH2, que é o linfócito que induz a processo alérgico, ele naturalmente baixa TH1, que é aquele linfócito que nos protege. Então, a gente fica mais desprotegido a infecções quando a gente tem alergia. Então, são dois casos: desbalanço imunológico, TH2, TH1, e também proteínas de adesão na mucosa do alérgico. Importante deixar claro isso. Então, por isso que o tratamento do paciente alérgico, ele precisa ser feito o mais rápido possível, e quando o paciente começa a tratar da alergia, ele melhora clinicamente e nunca mais, ou fica muito menos doente. Nunca mais, não digo assim, porque é muito forte isso, mas fica muito menos doente com o passar do tempo. Como o ambiente da casa influencia nas crises alérgicas? Influencia bastante, né? Porque a casa da gente é o lugar que a gente passa um terço das nossas vidas, ou mais até, muitas das vezes. Às vezes, não só um terço, mas metade do tempo que a gente passa é em casa e não na rua. A gente trabalha 8 horas por dia, né? Mas enquanto a gente não está no trabalho, a gente vai para casa, né? A grande maioria das pessoas vai para casa, não continua na rua, né? Então a casa, ela precisa ser muito bem tratada, porque ali é o lugar que tem mais ácaro, que tem mais poeira, que tem mais mofo, pelo único e simples motivo que você está dentro daquele ambiente. Se você está dentro do ambiente, você tem muita pele descamada ali dentro. A pele descamada, ela é rica em queratina. A queratina serve de alimento para o ácaro se multiplica. Então, quanto mais ser humano tiver dentro de casa, maior a quantidade de ácaro. Por isso que a gente manda fazer o controle ambiental, principalmente aqueles objetos onde a sua pele entranha. Colchão, travesseiro, poltronas, sofá, onde você tenha um tipo de tecido que a pele ela entranha no tecido, ela penetra no tecido e ela serve de alimento para o ácaro, fazendo com que o ácaro se multiplique fortemente ali dentro, levando mais ainda o paciente a desenvolver processo alérgico. Então entenda que o controle ambiental é um dos pilares para o tratamento da alergia. Não adianta você fazer vacina, não adianta você fazer remédio, até adianta um pouco,
mas se você não fizer o controle ambiental, a alegria, o sucesso não vai ser completo e você vai acabar tendo recidiva do quadro clínico, tendo que tomar novamente a vacina. E o ideal é que você tome uma vez na vida só a vacina, ou seja, um período da sua vida e depois nunca mais tome, tá bom?